Social e Família, Constituição, Justiça e Cidadania. Conselho a palavra à deputada Luísa Canziani. Muito obrigada, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar e saudar uma grande personalidade que está conosco hoje, uma pessoa que tem feito da sua vida uma missão de lutar pela causa dos monoculares, que é a nossa querida ativista Amália Barros. Seja sempre muito bem-vinda a essa casa. Peço licença, presidente, para me dirigir direto ao voto pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. As proposições que tramitam conjuntamente, tendo como projeto principal o PL 1615 de 2019, buscam, entre outros assuntos presentes nos apensados, garantir às pessoas com visão monocular o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência. Como é do amplo conhecimento, o conceito de deficiência e sua forma de aferição para diversos fins legais foram significativamente alterados com a incorporação ao ordenamento jurídico pátrio da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, posteriormente, com a edição da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que, nesse ponto, ajustou a legislação ordinária àquela norma que possui status de emenda constitucional. Esses dois diplomas veiculam, em verdade, uma mudança de paradigma em relação ao conceito de deficiência. Promovem a superação da perspectiva puramente médica, que estigmatiza a pessoa com deficiência como vítima de uma condição clínica ou disfunção fisiológica específica, colocando em primeiro plano nessa avaliação a pessoa considerada como um indivíduo isolado. Um novo olhar descortinado pela Convenção e pela LBI sobre a questão da deficiência parte da constatação de que a existência de limitação física, sensorial ou psicossocial é condição inerente à diversidade e à condição humana, sendo a deficiência algo advindo não do indivíduo, mas da sociedade, que não provê os meios para que essas pessoas exerçam seus direitos de cidadania, igualdade de condições e, pior, muitas vezes impõe barreiras à plena participação social da pessoa com deficiência. No que diz respeito especificamente ao caso em tela, existe farta jurisprudência que reconhece configurar-se a visão monocular como deficiência. Diversas instâncias, e eu peço atenção para esse ponto, colegas, diversas instâncias dos poderes executivo e judiciário já estenderam à pessoa com visão monocular os mesmos direitos às pessoas com deficiência. Medida inquestionavelmente oportuna e justa. Resta a esse parlamento, diante disso, ratificar posicionamento já consolidado em nossa sociedade e reconhecer definitivamente que a pessoa com visão monocular faz sim jus aos direitos conferidos à pessoa com deficiência. Os projetos de lei sob nossa análise merecem, portanto, prosperar. No entanto, apenas com o objetivo de acelerar o processo legislativo e visando a respeitar o princípio da economia processual, optamos por acolher o projeto de lei 1615 de 2019 nos termos aprovados pelo Senado Federal. Dessa forma, evitamos seu retorno para nova análise daquela casa legislativa. Para tanto, faz-se necessário que rejeitemos os apensados, ainda que concordemos com vários de seus dispositivos. Pelas razões impostas, somos pela aprovação do projeto de lei 1615 de 2019 e pela rejeição de seus apensados, PL 1266, 1694, 3223, 5403, todos de 2019, e também projeto número 2920 de 2020. Pela Comissão de Seguridade Social e Família, as proposições entre elas tratam de tema de inquestionável relevância. Cabe ao Estado assegurar a devida proteção à pessoa com deficiência, tendo em vista o princípio da equidade. A visão monocular traz prejuízo tanto à visão de profundidade
quanto ao campo visual. Pode, efetivamente, comprometer a qualidade de vida da pessoa acometida, bem como seu desenvolvimento profissional, a depender da atividade que exerça. Há profissões vedadas à pessoa com visão monocular. Tanto isso é real que o Poder Judiciário, como bem apontado pelos autores, vem se manifestando reiteradamente favorável à caracterização do quadro como deficiência. Atualmente, a pessoa com visão monocular já concorre às vagas reservadas às pessoas com deficiência, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. As proposituras mostram-se, portanto, meritórias e devem ser por nós acolhidas. Todavia, como apontado no parecer da comissão de mérito anterior, cumpre-nos aprovar apenas a proposição principal, para evitar seu retorno à casa alta. Pelas razões impostas, somos pela aprovação do projeto de lei 1615 e pela rejeição de seus apensos. Pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em substituição à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, cumpre-nos a análise, por meio desse parecer, dos aspectos constitucional, jurídico e da técnica legislativa das proposições, conforme artigo 54 e 139, parágrafo 2º, inciso 6 do Regimento Interno da Casa. Sob o aspecto da constitucionalidade formal, constatamos que o PL 1615 de 2019 e seus apensados encontram-se em perfeita regularidade. Os projetos de lei em questão têm como objeto tema concernente à proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, matéria de competência legislativa concorrente da União, nos termos do artigo 24 da Constituição da República. Do ponto de vista da constitucionalidade material, nada há que se objetar, haja vista que a inclusão da visão monocular como deficiência visual não contraria os preceitos e princípios plasmados na Lei Maior. Temos, em verdade, senador Wellington, medida que contribui para concretizar diretrizes basilares do nosso texto constitucional, como a garantia da dignidade da pessoa humana e a observância do princípio da igualdade material, em convergência com a preocupação externalizada em diversos dispositivos da Constituição Federal de 88, com a proteção e integração social das pessoas com deficiência. Verifica-se, deputado Gil, ademais, o atendimento do requisito da juridicidade, uma vez que as matérias examinadas inovam no ordenamento jurídico, observam o princípio da generalidade normativa e respeitam os princípios gerais do direito. O reconhecimento da visão monocular como deficiência visual encontra-se em harmonia com o arcabouço jurídico brasileiro. Embora o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabeleça as diretrizes para a conceituação do que se entende por pessoa com deficiência, tema regulamentado no Decreto número 3.298 de 1999, existe caso de definição em lei de situação específica que deva ser caracterizada como deficiência. No caso em apreço, a instituição em lei da visão monocular como deficiência tem o condão de uniformizar o tratamento a essas pessoas em todo o território. Por fim, verificamos que as proposições foram escritas em boa técnica legislativa, em consonância com as determinações da Lei Complementar número 95 de 1998, que dispõe sobre as normas de redação, elaboração, alteração e consolidação das leis. Pelas razões expostas, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa do projeto de lei 1615 principal e dos projetos apensados. Esse é o voto, senhor presidente. Passa a ser